Vila Velha, né, que era o Teatro dos Sete, o Teatro dos Novos, e que fazia essa noite se improvisa, que teve três tempos, né? Um tempo que era mais instrumental, depois era um tempo que era mais de instrumental e de canto, e a outra etapa já foi, né, muito mais próxima de agora. Mas também no Teatro Vila Velha, eram reuniões assim riquíssimas. Aí todo mundo ia, meia-noite começava isso, e os mestres de cerimônia, que eram sempre Roberto Santana ou Gil, chamavam as pessoas que eles conheciam, que estavam na plateia, para participar. Então a gente também cantava, porque eles chamavam. Eu nunca fui cantora profissional e não sou. Tudo isso é uma coisa de amizade. Eu sou cantora doméstica, assim, para os amigos, para o pai, para os primos e tal. Mas quando a Fernanda falou, eu me lembrei dessas coisas, porque eu acho que isso é um pouco do que acontecia aqui, né? Eu estou vendo o filho de Eudácio estava em todas essas coisas. Em todos esses momentos eu o via. Então, esses grupos que se reuniam, eles eram muito importantes para refletir, para inventar coisas, para lembrar coisas. E eu acho que a Tropicália tem a ver com tudo isso. Com tudo isso que se discutiu, que se avançou, que se aprofundou, porque essa discussão, evidentemente, também era política. Sempre se colocava isso num determinado tempo histórico e num universo. É isso. Se alguém quer fazer pergunta para a Maria, se alguém tem alguma curiosidade. Aqui é tudo informal, gente. Eu não sou mestre de cerimônia. Não tem mestre de cerimônia aqui nessa história. Vou sugerir que as perguntas fiquem Para depois? Então vai. Então eu vou passar para a Lia para falar da experiência dela. Tanto Maria quanto Marli, elas tiveram mais proximidade com a música e com o grupo que mais tarde participou do Tropicália, que é Gil, Caetano, as duas cantoras, Betânia e Val, e mais os outros baianos, como Tom Zé, como Torquato e outros tantos. A grande maioria era baiano mesmo. E eu convivi mais com o pessoal da universidade. Deles, só Tom Zé que fez música nos seminários. Foi aluno de Kohlreuter e todos aqueles alemães da época. Mas a maioria, o Gil estudou na universidade, mas não música. Caetano frequentava tudo, mas não fez nem teatro, nem música. Mas vivia nos dois. E vivia também na escola de dança, porque ele namorava a Dedé, que fazia dança. Mas, então, a minha experiência não é diretamente com eles. Com eles eu era público. Assisti todos esses primeiros espetáculos, embaixo bacada, vi Gal ainda sentadinha no chão, com a voz deste tamanico, ela não soltava, afinadíssima, ainda cantava bossa nova nessa época. Até que depois ela explodiu loucamente. Vi Maria Bethânia já era uma cantora dramática desde o início, desde o primeiro desse espetáculo no Vila Velha. Mas eu tive a sorte de vê-la cantando Carcará no Rio. João das Neves que dirigia, lembra? E então assisti todo o percurso desse povo, mas o que eu vou falar um pouquinho é de duas épocas que criaram esse caldo cultural, esse ambiente que Fernanda falou tanto.
Como aqui eu acho que eu sou a mais velha de todo mundo, eu posso falar com experiência prática. Acho que sim. Eu sempre sou a mais velha. Enfim, quando eu cheguei na Bahia foi em 1957, um ano depois das 3 escolas. Aliás, a escola de música foi um ano antes. Da escola de teatro e a escola de danças da Universidade Federal da Bahia, na época não era federal, terem sido criadas. A universidade foi criada 10 anos antes, em 46. 10 anos depois, as 3 escolas de arte. Precisa lembrar que Belas Artes já existia, centenária, que foi agregada, e dentro da Escola de Belas Artes tinha a Escola de Arquitetura. E a Bahia, quando eu cheguei em 57, a classe média da Bahia era muito retrógrada em termos de costumes. Eu lembro que uma vez eu fui ao cinema com o Silvio, o senhor olhou para mim e falou assim: você vai ao cinema de calça? Eu levei um susto. Quer dizer, isso é um detalhe de muitos. Havia, e nós quebrávamos totalmente os padrões. Eu imagino que não falavam de mim, eles de você, porque eu ensaiava até 11 horas da noite. Daí que eu ia namorar. Então, nós tínhamos uma moça, né, da classe média, começar um programa às 11 horas da noite. Hoje, minha neta, às 11 horas da noite, é quando ela começa a se preparar para sair. Mas houve uma mudança violenta, rapidíssima, porque eu vim de São Paulo e sentia como era a classe média de São Paulo se desenvolvendo, pelo menos no ambiente que eu andava. Eu andava no ambiente de arte, era mais esclarecido, mais livre, mais influência do existencialismo da França, Sartre e outros da época, todos os especialistas maravilhosos. Eu vivia num ambiente mais assim. Chegou aqui, nada. Era um bloco. Mas eu descobri a cultura popular. O povo era super livre. O povo não tinha preconceito. O povo era demais. Em termos de comportamento, de casamentos, era uma liberdade total. Casava aqui, descasava, casava de novo, tinha... as mulheres tinham vários maridos e filhos de vários pais. Os pais rodavam, uma coisa meio itinerante assim. A dona da casa era a mulher. Mas havia muita liberdade de comportamento, e a gente via isso porque eu estou falando de uma experiência muito particular minha, porque eu vivi numa classe média em São Paulo específica. Não vou dizer que eu conhecesse o que era São Paulo naquela época, mas o meu ambiente de São Paulo, da capital, a gente não convivia com a classe popular, não sabia o que era isso. Eu tinha uma empregada lá de casa que não tinha interação com a gente. Era um trabalho profissional afastadíssimo, absurdo. E eu não conhecia nenhuma manifestação popular, nada. O que eu conhecia de mais popular era festa de São João no Clube do Pinheiros. E que aquele Jurandir, como é? Juca Chaves. Foi meu parceiro de São João. Era o mais popular que eu cheguei, quer dizer, não conhecia nada. Depois, mais tarde, eu fui ao Imbu, tinha alguma coisa assim, mas enfim. Quando cheguei aqui, a cultura popular estava imbricada com a cidade, em todos os ambientes. Por mais que, com toda razão, os negros
se ressintam de preconceito não sabem o que é preconceito. Pelo menos na época que eu vivi em São Paulo. Aqui havia as casas são misturadas até hoje no comércio, quando a gente vê historicamente, né? Na época da colônia, dos portugueses ainda, aqueles grandes casarões do Pelourinho, os seus escravos moravam embaixo, na mesma casa. Então, essa convivência sempre existiu. E quando eu cheguei aqui, ainda havia muita proximidade entre o popular e a classe média. Não estou falando de classe mais alta, porque isso eu não sei. Mas, e os alunos da universidade, logo que eu cheguei, ainda eram classe média. Não havia, apesar da universidade ser aberta, não havia uma significativa presença massiva da população como hoje, graças a Deus, tem. Então, a gente entrou em choque, nós, os artistas que chegaram para as 3 escolas. Edgar Santos, graças a Deus, ele optou por chamar gente de vanguarda da época. Começando com... O primeiro que chegou aqui foi Sebastião Benda. Tem alguma música aqui? Saiba quem foi esse homem? Sabe? Sebastião, o pós-guerra na Europa, não tinha mercado de trabalho para esses músicos, e eles vinham fazer turnê pela América Latina. E ele vinha muito para a Bahia, vinha muito para São Paulo e vinha para a Bahia. E ele começou dando aula de piano na escola de enfermagem, que era recente, era a joia de Edgar Santos. Ninguém fala dessa escola, foi a primeira escola de nível universitário, de superior, de enfermagem. E foi muito importante essa escola. E ele colocou lá numa das salas, comprou um piano e botou, e Benda dava aula lá, antes de criar os seminários. No mesmo lugar que você é hoje? No mesmo lugar. Quer dizer, eu não sei, ali junto da escola de música, junto do Hospital das Clínicas. E eu tenho informações de como era essa escola, era uma coisa de louco. As alunas, a maioria vinha do interior, elas tinham um luxo de ter cada um armário. Quando abriu o armário de manhã, o seu jaleco estava passado, engomado. A universidade que providenciava isso. Elas iam fazer estágios nas residências, visitas nos hospitais, com carro, com marmita, lanche de primeira qualidade, enfim, era de primeira qualidade. Todo mundo só fala das escolas de arte, mas as outras, o Hospital das Clínicas, geologia que ele criou, era médico. Mas ele não entendia de cultura e falava que não entendia. E foi ótimo, porque ele deu carta branca e confiou em quem ele contratou, que ele chamou. Daí, Reuter, quando chegou, o Benda não era propriamente vanguarda, ele era grande